Você conhece todos os ensinamentos contidos nas 3 divisões que há na oração sacerdotal do Senhor Jesus em João 17? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 11 dos adultos, que tem como tema a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. O texto áureo está em João 17:3, que nos diz: "E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Verdade prática. A oração de Jesus, ou a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. Leitura bíblica em classe está em João 17, 1 ao 3, também versículo 11 e 12. Também João 17, do 13 ao 17. Objetivos da lição: meditar sobre a oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. 2. Examinar a oração pelos discípulos para que sejam protegidos e santificados. E 3. Mostrar a oração por aqueles que futuramente creriam, evidenciando sua perspectiva eterna e inclusive sobre o reino de Deus. Questionário, 5 perguntas. Em quais partes podemos apresentar a oração sacerdotal de Jesus? A que se relaciona a menção à glória no versículo 5? De que forma Jesus dirige sua oração ao Pai nos versículos 4 a 8? A que mundo se refere Jesus em João 17,14? Indique pelo menos 2 motivos que evidenciam a unidade espiritual dos salvos com Cristo. Introdução. Na presente lição, iremos explorar João 17. Este capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer num futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o Evangelho de Jesus no mundo. Vamos fazer a nossa oração para entrar na nossa lição e no final a nossa grande oração por milagres. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder aprender mais da Tua Palavra e pedimos a iluminação do Teu Espírito sobre esta aula para que possamos receber a edificação contida na Tua Palavra. Abençoe cada filho Teu que vai assistir essa aula. Abençoe todos os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Abençoe esta obra para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero mandar um abraço para a irmã Suame de Oliveira. Ela fez um comentário ali que eu quase chorei, irmão. Sinceramente, fiquei muito quebrantado, porque ela disse: pastor, eu estou fazendo hemodiálise e estou assistindo a tua aula. Irmã, vamos orar e buscar em Deus a cura para os teus rins. Eu estarei intercedendo e orando por você. Marcelo Nogueira, que Deus abençoe, aluno pioneiro da CAT. Ele diz: pastor, sou seu aluno desde quando hackearam o primeiro canal. Deus abençoe. Odete Feitosa, ela disse que a Catflix foi um divisor de águas na sua vida. Que Deus abençoe. A irmã Estela Santos, aluna da primeira turma de hebraico. Que Deus abençoe todos os irmãos que fizeram comentários nesse vídeo, na pessoa da irmã Suame, Marcelo, Odete e Estela. Eu quero abraçar a todos os irmãos que estão conosco. E aqui, irmãos, olha essa Bíblia que maravilhosa. King James, Bíblia de Estudo, atualizada. Letra hiper gigante. Olha que linda essa Bíblia, até para colocar na estante depois de você estudar, como um objeto mesmo assim lindo. Claro que a Bíblia não é apenas um objeto, é a palavra de Deus,
mas ela serve assim como algo que decora, né, a tua estante. Linda mesmo. Deixar de pé porque ela é capa dura, né? Por que eu estou mostrando essa Bíblia? Porque quando nós chegarmos a 45 mil inscritos, nós estamos com 41 mil inscritos no canal. Então você ajude, por favor, chegue na tua congregação, em casa, ou você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva. Quando chegar com 45 mil alunos inscritos, eu vou sortear no vídeo dos 45 mil essa Bíblia de Estudo King James, que é linda para você estudar, para deixar na estante e vai embelezar até mesmo a tua sala e a tua biblioteca. Lembrando que nós fizemos um novo sorteio e a irmã Sunilda Salcedo, atenção, irmã Sunilda Salcedo, o telefone do suporte vai aparecer na tela agora, irmã Sunilda. Entre em contato, 49 9 8907 5782. É o telefone do suporte. Por quê? Irmã Sunilda Salcedo, passe para nós o seu endereço, tá? A sua cidade, o bairro, a rua, o CEP, o número da casa, para que a gente possa enviar a Bíblia que nós sorteamos e a irmã foi a ganhadora, tá? Então a Bíblia com harpa nós vamos enviar para a irmã Sunilda Salcedo. Então, que Deus abençoe, mande o seu endereço para nós no telefone do suporte. Atenção, irmãos, temos aqui, olha que lindo, irmãos, 3 Torá. Olha só, é a Bíblia comentada, Torá comentada. 3. Olha que linda que são. O que é isso aqui, pastor Rodrigo? Nós lançamos a segunda turma do hebraico bíblico, tá? E para os primeiros 100 alunos inscritos na segunda turma, a cada 30 alunos nós vamos sortear uma Torá comentada. Isso aqui é mais de R$100, irmãos. É muito caro isso aqui. Tá? Então o curso de hebraico, parcelas de 20 e poucos reais, 12 parcelas, é muito barato para você aprender, ler, escrever, ficar fluente em hebraico. Tem o vitalício ali, o plano vitalício, né? Você está vendo aí na tela aí os valores. Então se inscreva para aprender hebraico e estamos quase chegando a 100 alunos e vamos sortear. Então a cada 30 alunos você tem a chance de ganhar aí uma Torá comentada, hebraico e português. Sensacional. Muito lindo mesmo. Vem comigo, vamos lá. A oração de Jesus e sua glorificação. Lembrando que os slides você pode adquirir se tornando um assinante da Catflix, plano anual. Fica em torno aí de R$ 2,50 por semana, irmãos. É muito barato para você receber os slides dos jovens e dos adultos. São 2 planos pelo preço de um, durante um ano inteirinho. A oração de Jesus e sua glorificação. Papel e caneta na mão. Essa lição ficou rica, cheia de ensinamentos para nós. Primeiro tópico, a oração de Jesus. Letra A e letra B. A oração feita por Jesus em João 17 é considerada a última e maior intercessão antes de sua prisão. Lá em João 17, do 1 ao 26. A última e a maior intercessão que Jesus fez antes de ser preso. Ele estava ali com os apóstolos. Lá no Getsemane, ele estava orando à parte. Estava falando com o Pai. Mas ali com os apóstolos, ele fez uma oração pública, intercessória. Essa foi a última e grande oração intercessória que Jesus fez em favor de propósitos que havia no seu coração para com Deus. Nós vamos estudar aqui. Essa oração ela está dividida em 3 partes. Vamos ver aqui os ensinamentos de cada parte. E ele faz ali, ele revela para o Pai um grande desejo do seu coração. Depois ele faz uma oração intercessória pelos discípulos que ali estavam com ele, os 11 apóstolos. E depois ele intercede pela igreja que estava lá no futuro. Ele já estava vendo, tá? Há 2000 anos atrás ele estava vendo os irmãos aqui que estão estudando essa lição comigo. Esta oração sempre ela vai repousar sobre a vida de cada irmão que crê, cada pessoa que crê no Senhor Jesus será alvo dessa intercessão. Ela atravessa os séculos, ela atravessa a esfera do tempo e ela repousa. A oração tem poder, irmãos. A oração não morre. A oração não fica estagnada e presa a um tempo. Não. A oração, ela trabalha
por meio dos anos e séculos. Ela vai trabalhando. A oração é poderosa diante de Deus. Então vem comigo que você vai ver as lições maravilhosas. Letra B. Vejamos a divisão da oração sacerdotal. Essa oração é chamada na teologia de oração sacerdotal, que é o auge da intercessão do nosso sumo pastor, o Senhor Jesus, intercedendo por aqueles que creem. E aqui tem algo maravilhoso, irmãos. Eu vou mostrar mais à frente. Ele não intercede, e é triste até mesmo, ele não intercede pela humanidade pecadora. Não. Quem ama a iniquidade, quem sente prazer na maldade, ele não intercede. Saiu da boca dele. Ele disse: eu não rogo por estes, pelo mundo. Não está falando do mundo cósmico. Aqui em João 17 ele usa primeiramente o mundo cósmico, bem no início da sua oração, e depois ele fala do mundo, que é a humanidade pecadora. E ele disse: eu não oro por estes. Triste. Agora, quem crê em Jesus está debaixo da sua intercessão poderosa. Irmãos, se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, quanto mais a oração do Filho de Deus, intercedendo por nós. É benefício para as nossas vidas. Vem comigo. Vejamos a divisão da oração sacerdotal. Primeiro, Jesus ora por si. Está lá em João 17, do 1 ao 5, com foco na glorificação mútua com o Pai. Depois eu vou explicar isso. Segundo, ora pelos discípulos, João 17, 6 ao 19, com o foco na proteção. Vamos falar aqui do grande benefício da proteção, que demônio nenhum pode nos tocar, por causa dessa intercessão. Sensacional. Claro que existe a nossa parte também nisso aí, né? Não é só confiar na intercessão de Jesus e eu não vou fazer minha parte. Não é assim. Mas vem comigo. Ora pelos discípulos, com foco na proteção, santificação e missão. Por isso que a santificação aqui diz respeito à nossa parte. E também à nossa missão, pois nós estamos dando sequência ao que ele começou. E terceiro, ora por todos os crentes, todas as épocas, de todas as épocas. João 17, 20 ao 26, com foco na unidade, amor e comunhão com Deus. E aqui na parte final da lição nós vamos falar, irmãos, da importância da união. Da importância da união. Não existe como Deus abençoar alguém que não ame a união do povo de Deus. Não existe. Tá? Você vai aprender sobre isso. Tópico 2. A oração de Jesus pela sua glorificação. Letra A, B e C. Olha que lindo ficou esse tópico. A expressão é chegada a hora, meu Deus, marca um momento histórico no cumprimento da profecia mais antiga da história, proferida pelo próprio Deus. Está lá em Gênesis 3 e 15. Ele fala da semente da mulher. Você vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai ferir a tua cabeça. Isso fala da vitória de Jesus na cruz. A primeira profecia da Bíblia foi proferida por Deus em Gênesis 3 e 15, e Jesus chega nesse exato momento e diz: Pai, é chegada a hora. Essa hora representa o cumprimento de inúmeras profecias. Inúmeras. Dentre elas, a primeira, proferida pelo próprio Deus. Pois Jesus estava antevendo: serei preso logo mais, amanhã serei condenado e crucificado. Não tem mais volta. Chegou a hora. Irmãos, isso aqui marcou e entrou para a história. Essa expressão é chegada a hora. Existem coisas que chega a hora, viu? Inclusive na nossa vida. Promessas de Deus. Vamos lá, letra B. A expressão glorifica teu filho revela a certeza que Jesus tinha sobre cumprir sua missão. E aqui, irmãos, que eu acho mais lindo, ele tinha dignidade para expor esse sentimento. Ele era digno. Ele diz: Jesus cumpriu sua missão e revela o desejo de recuperar todo o poder que ele havia renunciado quando desceu na terra. Aqui ele expressa esse desejo. Vamos ler, irmão, João 17, 2 e 5. Abra comigo a tua Bíblia aí. Esta lição ficou linda demais, cheia de ensinamento. Cada ponto traz aqui um ensinamento. Abra lá, João 17, 2
assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que conceda a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. Pai, o Senhor me deu poder sobre toda a carne para conceder a vida eterna. Pai, agora olha o versículo 5. Agora, Pai, glorifica-me a ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. Ele está dizendo, Pai, o Senhor me deu poder sobre toda a carne para conferir a salvação a todo aquele que crê. Pai, me glorifica, Pai, como a glória que eu tinha. Pai, eu quero, Pai, novamente, todo o poder que eu tinha contigo e renunciei. Sabe o que ele estava dizendo? Pai, eu estou com saudade, eu estou com desejo de estar contigo para sempre e nunca mais passar pelo que eu vou passar daqui a pouco. Pai, eu tenho certeza que eu vou vencer, tenho certeza que eu vou triunfar, tenho certeza que eu vou cumprir a missão e estou desejoso demais em recuperar aquilo que um dia eu abri mão. Ele tinha dignidade, irmãos, ele tinha toda a dignidade de expor aquele desejo. Pai, eu estou com saudade dessa glória, desse poder. O Senhor já me deu poder sobre toda a carne. Pai, todo o poder, estou com saudade desse poder, Pai, que eu abri mão, que eu deixei de lado. E já vou mostrar para vocês. Vejam lá, irmãos, isso se cumpriu. Filipenses 2, 6 e 7. Abra comigo lá. Paulo expressa que isso se cumpriu. Filipenses 2, 6 e 7. Vejam lá o que diz. Ele, que existia na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, como algo a se apropriar. 7. Mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens. Naquele momento, ali no cenáculo, ele expressa, Pai, eu estou com saudade daquela glória, Pai, de estar contigo e ter todo o poder que um dia eu abri mão. E abriu mão mesmo, e o Pai realizou, irmãos, o Pai concedeu. Aquela oração que ele fez por ele mesmo, dizendo, em outras palavras, Pai, eu estou com saudade, Pai. Glorifica-me. Pai, essa palavra glorifica-me diz respeito a me honre. Olha o que Jesus pediu, irmãos, ele era digno, ele tinha certeza, eu vou cumprir a missão e eu estou com saudade, Pai. Ele não estava, irmãos, fazendo um pedido carnal, egoísta, não, ele estava mostrando, Pai, eu estou com saudade, não aguento mais, Pai. Ali foi um momento íntimo, um dos momentos mais íntimos de Jesus com o Pai. E ele expressa o desejo do seu coração. E nós temos que expressar, irmãos, eu sempre costumo dizer, a oração mais poderosa é a mais sincera. E Jesus ali na condição de homem, ele foi sincero, Pai, estou com desejo de estar contigo novamente. Estou com saudade. E o Pai atendeu. Olha só, Mateus 28, 18. Abra lá comigo. Mateus 28 e 18. Olha o que diz a Bíblia. E aproximando-se de Jesus, ele lhes disse, todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Me glorifica, Pai. Assim como o Senhor já me deu o poder de conceder a salvação, Pai, aquele poder que eu abri mão, eu quero de volta, Pai, eu quero estar contigo. E o Pai deu. Aqui ele já estava ressuscitado, ele chega para os discípulos e diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Tem mais, Apocalipse 1 e 8. O Pai ouviu a oração dele, aleluia, ele estava com saudade dessa glória, desse poder, ele pediu me honra, Pai, estou com saudade, eu abri mão um dia, mas eu estou com saudade, Pai, estou com desejo, eu quero viver novamente isso, ao teu lado, junto de ti, e se cumpriu, Apocalipse 1 e 8, olha o que diz o texto, vamos lá, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, que era, porque ele acabou morrendo, mas ressuscitou, e que há de vir. Quem é que prometeu voltar? Jesus, o Todo-Poderoso. Aleluia! Ele recuperou tudo. Ele pediu para o Pai, e é lógico que o Pai honrou ele, e aqui fica a lição, irmãos. Seja sincero, exponha diante de Deus o desejo do teu coração, e o Pai vai ouvir a tua oração. Aleluia! Lá em Salmo 37, 5 diz,
o Senhor satisfaz o desejo do coração do justo. O 4 diz, deleita-te no Senhor. E ele, o 4, desculpe, o 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, né? Mas o 4 diz, deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Salmo 37 e 5. Letra C, nesta oração, Jesus revela ainda que recebeu do Pai poder sobre toda a carne e pode dar a salvação a todos que nele crê. Olha que revelação mais maravilhosa. Está lá em João 17:2. Jesus revela que o Pai, ele diz assim, Pai, o Senhor já me deu poder, Pai, sobre toda a carne, para eu dar a salvação, a vida eterna a todo aquele que nele crê. E é desse poder que ele estava falando. Aí ele fala, Pai, me glorifica. Ele estava dizendo, em outras palavras, Pai, eu estou com saudade de todo o poder. Aquele poder que eu abri mão. Ele manifesta isso, mas aqui ele revela, irmãos, algo muito importante. Jesus, que é rejeitado por muitos, que é escarnecido por muitos, deixa que pense o que quiser pensar. Ele expressou com a sua boca, Pai, o Senhor me deu poder sobre toda a carne. Jesus tem o poder, irmãos, ele é o Todo-Poderoso, de conceder a vida eterna a todo aquele que nele crê. E a salvação, irmãos, é pela fé, tá? As pessoas estão querendo explicações científicas, estão querendo explicações metodológicas, estão querendo provas e argumentos científicos. Irmãos, é pela fé. Paulo disse, eu criei, por isso eu falei. É pela fé. Então, meu irmão, você crê em Jesus, pode ter certeza, ele tem poder para dar vida eterna a todo aquele que crê. E aqui ele revela isso na oração sacerdotal. Sensacional. 3. A mesma glória com o Pai. Letra A, letra B. A expressão aquela glória revela que verdadeiramente Jesus possui a mesma essência divina e é um com o Pai. Apesar de milhões de pessoas não acreditarem, irmãos, que Jesus tem a mesma homoousia, a mesma essência e é Deus com o Pai, ele expressou isso, Pai, aquela glória. Ele estava junto com o Pai, por isso que Paulo explica, ele despojou-se de sua glória. E agora ali, irmãos, por isso que eu disse, ele estava ali sendo sincero, expressando o desejo do seu coração. Ele fez um pedido íntimo. Em outras palavras, Pai, eu estou com saudade. Não vejo a hora de estar novamente com todo o poder, com aquela glória, me glorifica, Pai. Ele expressa isso. Olha que lindo, João 17:5. Vamos lá? Só para você conferir. João 17:5. Olha o que diz o texto. Agora, Pai, glorifica-me. Me honra, Pai. Estou com saudade. Eu abri mão e quero de volta. Olha que lindo, irmãos. Olha a dignidade que ele tinha. Glorifica-me a ti mesmo, junto a Deus, porque ele é a mesma essência. A ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo, junto a Deus, antes da criação do mundo. Deixe que fale o que quiser falar, irmãos. Nós temos prova suficiente para acreditar que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, tem a mesma essência divina com o Pai. Aleluia! Ah, mas isso é difícil para entender e tal. Não interessa. Uma coisa é limitação humana. Outra coisa é potencial divino. Deus pode ser assim. O mesmo ser, um único ser, aliás, subsiste em 3 pessoas, com funções diferentes, cada um com a sua função no plano da redenção, no plano da criação. Mas os 3 são um, é a mesma essência. Então uma coisa é limitação humana, o homem não vai compreender totalmente esse mistério. Outra coisa é potencial divino, Deus pode ser assim. Eu explico isso com detalhes no meu livro que está em PDF na Catflix, gratuitamente para todos que quiserem baixar. Tá? Então você pode conhecer a Catflix. Clica no botão do link da descrição desse vídeo e você preenche um cadastro simples, nome, e-mail e telefone, e você vai para dentro da Catflix, tem um monte de coisa gratuita ali para você baixar, e dentre elas o meu livro, e eu explico isso. Uma coisa é limitação humana, outra coisa
é potencial divino. Quando alguém vier dizer para você assim, não, mas é muito confuso esse negócio de trindade, é muito confuso esse negócio, sabe? É confuso para homens que são limitados. Mas isso não quer dizer que Deus não possa ser assim, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode ser assim. A mesma glória com o Pai. Letra B. Jesus declarou que antes do mundo existir, olha só, irmãos, que revelação. Fique comigo aqui, irmãos, porque é uma revelação, é um ensinamento atrás do outro aqui nesta oração sacerdotal de João 17. Jesus declarou que antes do mundo existir, Ele já estava com o Pai. E com isso, temos a prova que Ele elaborou realmente com o Pai o plano da salvação. E isso confere com o que João escreveu em Apocalipse 13 e 8. Abre comigo lá, Apocalipse 13 e 8. João escreveu sobre isso. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Ele mesmo diz, Pai, ele declara que antes que o mundo existisse, ele fala isso em João 17. E João, no Apocalipse, revela que realmente antes da fundação do mundo, ele já tinha elaborado com o Pai o plano da salvação. Paulo ainda explica isso em Efésios 1 e 4. Vamos lá? A hermenêutica ensina que a Bíblia explica ela mesma, né? Então vamos lá, 1 e 4. Assim como nos escolheu nele. Ou seja, quem está em Jesus está dentro do que Deus predestinou. Não existe predestinação de Deus selecionar um para salvação, o outro para condenação. Não. Deus predestinou, aqui em Cristo vai ter salvação. Isso está predestinado. Então, todos com seu livre-arbítrio que estiver em Cristo estão dentro, estão incluídos nas promessas da salvação que o Pai predestinou em Cristo. Efésios 1 e 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então nós temos aqui várias provas que Jesus, antes da fundação do mundo, já estava com o Pai, porque ele é Deus. Vem comigo, visão geral. Sensacional essa primeira parte, né? Olha quanto ensinamento. A oração de Jesus demonstra o seu desejo em glorificar o Pai e reafirmar a glória que compartilha com ele desde toda a eternidade. Jesus é o Pai da eternidade. Nunca foi criado, ele subsiste eternamente. 2. A oração de Jesus pelos discípulos. Agora, irmãos, a oração sacerdotal é dividida em 3 grupos. Primeiro, uma oração pessoal, um momento íntimo de Jesus, seus sentimentos, seu conhecimento que ele tinha do projeto, de ele ter elaborado com Deus o plano da redenção, ter se esvaziado, ter descido e manifestou diante do Pai o desejo. Pai, aquela glória, Pai, estou com saudade. Me glorifica, me honra, Pai. Eu quero tudo isso, eu quero todo o poder novamente, eu quero. Estava com saudade, não por soberba, exaltação, orgulho ou qualquer sentimento carnal humano, não. Foi a manifestação de um desejo expresso de saudade. Pai, estou com saudade. Eu abri mão por amor, estou a um passo de um grande sofrimento, eu estou com saudade, Pai, eu vou cumprir e estou expressando aqui. Olha, irmãos, a um passo de morrer, Jesus não estava olhando para o sofrimento, com medo, apavorado, tal. Claro que nós sabemos, ele fez uma oração, Pai, ele manifesta a sua humanidade ali, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Uma oração muito madura. Ele demonstra ali a sua humanidade. Mas ele não estava olhando para o sofrimento, olhando para a dificuldade, murmurando, reclamando. Não, ele estava olhando, sabe por quê? Sabe para o que Jesus estava olhando? Para a consumação, as recompensas, as promessas, a glória. Por isso que a Bíblia diz que o sofrimento desse mundo não há de se comparar com a glória que há de se manifestar. Nós temos que estar olhando para os benefícios, meus irmãos.
não para as dificuldades dessa vida. Jesus ali na última oração pública, intercessória, ele não estava olhando e murmurando o que ele ia enfrentar. Mas Pedro vai me negar, mas os discípulos vão fugir, mas eu vou passar agora a madrugada toda apanhando, mas amanhã eu vou ser escarnecido, mas eu não merecia passar por isso, mas, meu Deus do céu, quantas pessoas ficam assim, irmãos? Não. Jesus estava olhando, eu vou vencer e depois vai vir o quê? Ressurreição, glorificação, recuperar todo o poder no céu e na terra, estar novamente com o Pai, com a sua glória, aquela glória. Ele estava olhando essas maravilhas, irmãos, e ele estava ali: Pai, me glorifica, me honra, Pai, eu estou focado nisso, e eu não vou murmurar, não vou reclamar, não vou recuar, não vou desistir. Então, Pai, eu estou aqui revelando, eu estou com saudade, estou de olho nas promessas, não tire os olhos das promessas do Senhor. Fala isso para os alunos, viu? Não esquece, pelo amor de Deus. Fala para eles: irmãos, aprenda com Jesus. Jesus, a um passo de morrer, estava com o olho nas promessas, na recompensa. Aleluia! E nós devemos ser assim também. Paulo disse: deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. Ele diz: em Cristo somos mais do que vencedores. Não tire os olhos da promessa. O Espírito Santo manda dizer, essa palavra é para alguém: não tire os olhos das promessas. Você vai sentir a alegria do Espírito e força para caminhar e vencer qualquer coisa. Oração de Jesus pelos discípulos. Primeiro, intercessão. Agora, passou aquele momento íntimo, agora ele se volta para os discípulos. Intercessão pela proteção dos discípulos. Letra A, B, C e D. Olha quanta riqueza. Visto que os apóstolos dariam sequência à obra, o Senhor faz uma importante intercessão em favor de seus amigos. Eu não vou chamar aqui nem de discípulo, irmãos. Vou chamar de amigo. Que ele fala um pouco antes, lá em João 15,15. Pai, ele diz assim: não chamo vocês de servos, vocês são meus amigos. Então ele está olhando agora, eles vão dar sequência, e agora ele finaliza aquele momento íntimo com o Pai, e ele não está pensando só nele, irmãos. Olha só que lindo. A um passo de morrer, ele está agora olhando para os seus amigos. Pai, eu amo meus amigos. Eu vou orar por eles agora. Irmão, sensacional. Jesus não esquece de você. Aproveita, abre um parênteses aí na lição, quando você for ensinar, e fala: a um passo de morrer, Jesus agora está olhando para os seus amigos, para os seus discípulos. Ele não esquece de você nunca. Se a um passo de morrer ele estava lembrando dos amigos, imagina agora com todo o poder. Ele só está olhando para você, meu querido. Tranquiliza o coração dos irmãos, fala isso. Se a um passo de morrer, Jesus estava olhando, intercedendo pelos amigos, agora com todo o poder, ele é o nosso grande intercessor. E a Bíblia fala, ele está à direita, à destra de Deus, intercede por nós. Olha só, Jesus, letra B, Jesus declara que os 11 apóstolos que com ele estavam, creram na verdade. Irmãos, aqui é lindo. Lá em João 17, 6-8, Jesus dá testemunho da fé dos discípulos. Olha que lindo, vem comigo, vem comigo. Após expor a genuína fé dos 11 apóstolos, Jesus intercede ao Pai, pedindo a proteção deles e revelando a triste realidade de que não intercede pela humanidade que está na maldade. Aqui vou ter que ler com os irmãos. João 17, versículo 9. Abre lá. João 17, versículo 9. Olha o que diz o texto. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Aqui não é o mundo cósmico, irmãos. Aqui é a humanidade pecaminosa, que tem prazer no pecado. Não tem a intercessão de Jesus. Isso é triste demais. Mas por aqueles, o assunto aqui são pessoas, não é o mundo cósmico, a natureza, não. A natureza é de Deus, ele vai refazer a natureza, já tem um plano com a natureza, com a terra. Está falando aqui da humanidade caída. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo,
mas por aqueles, note que o assunto aqui são pessoas, por aqueles que me deste, pois são teus. Irmãos, na verdade, toda a humanidade, o Senhor Deus, Jesus mesmo disse, o Senhor me deu poder sobre toda a carne. A humanidade é de Deus. E o Senhor disse, olha, está aí. Quem crê, você terá o poder de dar a vida eterna. E Jesus testemunha, aqui tem uma lição importante. Primeiro, Jesus dá testemunho. Pai, eles guardaram a tua palavra. Eles creram verdadeiramente. Então Jesus manifesta, irmãos, a nossa posição, a nossa atitude, o nosso ato de crer. A decisão que cada um toma pelo poder do livre-arbítrio que tem. É importante a nossa parte, a nossa resposta ao convite que ele faz à humanidade, vinde a mim. Então ele manifesta, aquele que der a Deus essa resposta, isso servirá como testemunho. Pai, ele creu. Então, Pai, guarda eles. Vem comigo. Após expor a genuína fé dos 11 apóstolos, Jesus intercede. Ensina para os alunos, demonstre a tua fé perante Deus e você será digno da proteção de Deus. Verdade, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas ele faz acepção de atitudes para abençoar. E todo aquele que demonstrar a sua fé, a sua obediência, será alvo dos benefícios do reino de Deus. E um deles, a proteção de Deus. Jesus intercede ao Pai pedindo a proteção deles, mas ao mesmo tempo revelando uma triste realidade. Jesus não intercede por quem ama a iniquidade. Não intercede. Triste demais, irmãos. Agora, quem der o passo de fé e crê é alvo da intercessão. Fala para os alunos aí. Quem crê aí? Quem crê em Jesus? Eu creio. Você é alvo da grande intercessão de Jesus que pediu proteção sobre a tua vida. Eu costumo dizer, fala para quem está do teu lado aí, você é um protegido de Deus. Fala para os alunos aí, você que está me assistindo agora, você é um protegido de Deus. Tem irmãos que mandaram mensagem para mim aqui, eu até choro de alegria. Meu pastor, eu estou aqui na barbearia, eu estou aqui cortando cabelo, estou lhe ouvindo. Tem outros aqui, pastor, eu estou lavando a louça e estou lhe assistindo. Aonde você estiver agora, até mesmo me dando carona no carro, você é um protegido de Deus. Por quê? Porque Jesus manifestou, quem crê, Pai, eles creram. Então, protege. Quem crê é protegido. O reino de Deus não é um reino só de exigências, irmãos. O reino de Deus é um reino de benefícios. Creu é alvo dos benefícios. Letra D. Jesus revela, ainda o versículo 15, eu não li. Olha o que diz. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Todo aquele que crê receberá de Deus condições para ser protegido do mal. Jesus revela que a proteção de Deus tem a finalidade de manter a unidade dos discípulos. E, portanto, quem ama a união por Deus é protegido. João 17:11. Vamos lá para você entender algo muito importante aqui. Eu não estou mais no mundo. Eles permanecem no mundo. E eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então, irmãos, preste bem atenção aqui. Jesus revela que a proteção de Deus tem uma finalidade. Qual é a finalidade dessa proteção? Manter a unidade. Isso significa quem ama a união com o povo de Deus, com os filhos de Deus, está debaixo dessa proteção. Está debaixo. Está aqui, ó. A proteção de Deus está sobre ele, porque ele ama. A proteção, ela tem a finalidade de manter a unidade do povo de Deus. Mas e quem não ama? Vamos fazer aqui uma análise pedagógica reversa. Um ensino aqui pelo aspecto negativo. Quem não ama a união não tem como ser alvo da proteção de Deus. Porque a proteção de Deus, explica isso para os alunos. Atenção, crentes do Brasil e do mundo.
Principalmente esses que se dizem desigrejados, que não querem união. Não, sirva a Deus sozinho. A proteção de Deus tem a finalidade de manter a unidade da igreja. Portanto, quem ama a união, recebe proteção. Quem não ama a união e nem quer a união, nunca por Deus será protegido. Jamais. Vem comigo. 2. Os discípulos receberam a palavra, letra A e letra B. Os 11 apóstolos tiveram o rico privilégio de terem os seus testemunhos de fé confirmados pelo próprio Senhor Jesus. Será que Jesus pode confirmar o meu e o teu testemunho, irmãos? Para Deus? Olha o privilégio que eles tiveram. Teve pessoas na Bíblia. O que está acontecendo aqui? Está se repetindo o que Deus gosta de fazer. Deus gosta de dar testemunho dos seus filhos. O próprio Deus testemunha. Vem comigo. Deus deu testemunho de Noé, de Daniel e de Jó. Está lá em Ezequiel 14, versículo 14, versículo 20. Leia lá. E o Senhor Jesus, é próprio de Deus isso, e Jesus é Deus, deu testemunho dos 11 apóstolos que com ele estavam. Confere lá João 17, 6 a 8. Olha o que diz o texto. 6 a 8. Manifestei o teu nome, as pessoas que me deste do mundo eram tuas, e tu as confiastes a mim. E eles têm guardado. Irmão, isso aqui é um testemunho de Jesus. Isso aqui é uma confirmação do próprio Senhor Jesus, do que ele via lá no íntimo do coração dele. Já vou explicar algo aqui. Alguém deve estar pensando, mas depois fugiram, correram, Pedro até negou Jesus e desanimou, foi pescar, abandonou o ministério. Não. Não confunda o momento de tristeza e medo que ele estava vivendo com eles terem esquecido de Deus e negado a Deus em seus corações. Não, em hipótese alguma. Vem comigo que você vai entender. E o Senhor Jesus deu testemunho dos 11 que estavam com ele. Versículo 7 e 8. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me deste provém de ti, porque eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as receberam. E aqui, irmãos, o maior testemunho de Jesus aqui, reconhecendo verdadeiramente. Olha Jesus mostrando o íntimo do coração deles. Que saí de ti e creram que tu me enviaste. Por favor, irmãos, é o próprio Senhor Jesus, privilégio daqueles 11. E não é só para os 11, não. Jesus, ele dá testemunho. Ele observa o testemunho dos seus filhos. Vem comigo. Letra B. Jesus revela que a fé que havia no coração dos 11 era genuína. Mesmo depois que Jesus morreu, e os apóstolos passaram por um momento de grande tristeza e medo, que está registrado lá em João 20, 19. Jesus aparece ressuscitado para eles e próprio João dá testemunho. Todos estavam com medo, irmãos. A perseguição era muito grande. Eles mantiveram, mesmo tristes e com medo, eles mantiveram o amor pelo Senhor e Jesus os fortaleceu e eles se tornaram inabaláveis perante Deus e perante os homens, ao ponto de Lucas escrever em Atos 8 e 1, vejam só, a firmeza daqueles 11, e depois Matias entrou também, recebeu mesmo espírito de fortaleza, as mesmas condições, e olha que Lucas testemunha em Atos 8 e 1, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, se levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Todos, exceto os apóstolos. Jesus deu testemunho do que tinha no coração deles. Eles me amam, Pai, verdadeiramente. Vão ficar tristes, vão ficar com medo, ficar um pouco desmotivados. Eu vou aparecer para eles, vou consertar tudo, vou tirar esse medo, vou derramar poder sobre eles e eles serão inabaláveis, porque eles creram, Pai.
é sensacional, irmãos, que Jesus possa dar testemunho também da nossa fé, do nosso amor. Aleluia! Fala para os alunos isso. Jesus está olhando para você, viu? Olhando para o teu testemunho e quer falar bem de ti. Fala aí. Jesus quer falar bem de ti, meu querido. Ele falou bem dos apóstolos. E falou com propriedade, né? 3. Protegidos do mundo. Letra A e letra B. Existem 3 grandes revelações nos versículos 14 e 15 que são: primeiro, o mundo pecaminoso odeia os discípulos de Jesus. Então não se assuste, tá? Não seja ingênuo. Não ache que tá tudo bem. Tal. Não. O mundo pecaminoso, quando você vê a devassidão, o mundanismo, não seja ingênuo. Essas pessoas, elas odeiam quem serve a Jesus. Então vigia, tá? Não faça aliança com o ímpio. 2. Os discípulos de Jesus não pertencem ao mundo, mas pertencem a Deus e são um com Ele. Olha só, irmãos, versículo 14 e 15 revela isso. Nós não pertencemos ao mundanismo, a esse mundo pecaminoso. Não pertencemos. Se não pertencemos ao mundo, pertencemos a outro ser. Quem? Nós pertencemos a Deus, irmãos. Fala para os alunos, você é propriedade de Deus. Jesus falou, eles não pertencem ao mundo, pai, eles não são do mundo. Eles são de Deus. Aleluia! Fala para os alunos, você pertence a Deus. Você é propriedade de Deus. É por isso que lá em 1 João 5,18 a Bíblia diz, o maligno não nos toca. Por quê? Porque somos propriedades de Deus. Aleluia! 3. Deus dará condições para que os discípulos sejam protegidos do mal. Grande revelação tem aqui. Guarda-os do mal, Senhor. Jesus está dizendo, o Pai vai dar condições de que eles sejam protegidos contra o mal. Letra B. Irmãos, o mundo jaz no maligno. E somente quem entrega sua vida ao Senhor Jesus e é de Deus consegue vencer o mundo. 1 João 5, versículo 4 e versículo 19. Protegidos do mundo, irmãos, o mundo jaz no maligno, irmãos. Só quem é de Deus, só quem está protegido por Deus, consegue vencer o mundo. Do contrário, será vencido pelo mundo. Lamentável. Vem comigo, visão geral. Jesus pediu a proteção para os seus discípulos, que acolheram a palavra e necessitavam ser guardados do mal que existe no mundo. Fala para os alunos que está aí, que você vai ensinar, fala para os alunos, tranquiliza o teu coração, esteja em Deus, obedecendo a Deus, e Deus te guardará do mal que há no mundo. Aleluia! Terceira parte, oração de Jesus pelos que viriam a crer. Aí eu costumo dizer que Jesus lá no Getsemane, aliás, lá no cenáculo, antes de ir para o Getsemane, ele já olhava para a igreja aqui no Brasil, século 21, todos os anais da história. A oração de Jesus atravessa os séculos. Então vem comigo. A oração pela unidade da igreja, letra A e letra B. A oração de Jesus pela unidade da igreja com ele e com o próprio Deus revela a obra do Espírito Santo que faz a ligação de comunhão para que todos sejam um em Deus. Confere lá João 17, 21 e também Efésios 4, 3 e 4. A oração de Jesus, irmãos, confere lá, vamos lá, abra lá João 17, 21. Nós temos que estar conferindo para você entender. João 17, 21. Para que todos sejam um, irmãos. Jesus não expressa aqui em detalhes, mas ele já havia falado anteriormente, no capítulo 16. O Pai vai enviar o outro Consolador. No capítulo 14 ele menciona também. Vocês não vão ficar órfãos. Jesus tinha ciência que a vinda do Espírito Santo iria resultar em uma ligação de comunhão com Deus. É o Espírito Santo que proporciona isso. E aí Jesus expressa que para que todos sejam um. Quando ele fala isso, a oração de Jesus pela unidade da igreja com ele, com o próprio Deus, revela, irmãos, a obra do Espírito Santo que faz essa ligação.
Então Jesus aqui está expressando, Pai, que todos sejam um. Ele está pedindo para o Pai. E o que o Pai fez? Dias depois derramou o Espírito Santo. Aqui nesta oração, irmão, Jesus já está pedindo. As pessoas não param para pensar nisso, os pregadores não atentam para isso. Mas aqui nesta oração ele está pedindo a unidade, e essa unidade é resultado. Confere lá, Efésios 4, vamos lá. Efésios 4, para você entender que aqui Jesus já está pedindo, Pai, derrama o Espírito Santo de uma vez. Eu quero unidade, Pai, que todos sejam um. E o Pai derramou, dias depois derramou. Jesus ali no cenáculo, quando aparece ressuscitado, já aprendemos na lição passada, Jesus soprou o Espírito e trouxe o renovo. E os apóstolos ali, alguns discípulos que estavam no cenáculo, quando Jesus aparece ressuscitado, foram os primeiros a receberem a permanência do Espírito Santo, onde ele vem ali para ficar plenamente. E já receberam o fruto ali. Ainda não tinham sido batizados no Espírito. Só no dia de Pentecostes recebe também esse poder. Mas Jesus já estava aqui pedindo, Pai, eu quero a unidade de todos. E isso já apontava para a vinda do Espírito Santo para fazer essa ligação. Confere lá Efésios 4, 3 e 4. Olha o que diz o texto. Esforcem-se diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E o versículo 4, há um só corpo. E aí, o responsável por essa unidade, e um só Espírito. Então aqui Paulo já decifra, né? Já explica tudo. E Jesus já está pedindo esta unidade e já estava também mostrando e apontando a vinda do Espírito Santo para promover essa unidade. Letra B. Visto que o Consolador é um com o Pai e está em nós para nos ensinar, a comunhão plena em um só corpo com Deus é formada. Ponto. Irmãos, visto que o Consolador ele é um com o Pai e está em nós para nos ensinar, exatamente o que Jesus pediu, que eles sejam um, esta comunhão com Deus, ela é formada. Então, fala para os alunos aí, se encha do Espírito Santo e você será um com Deus. Aquilo que Jesus pediu na oração sacerdotal. Só é possível se estiver cheio, se estiver com a presença do Espírito Santo, né? Tem que tomar cuidado porque a expressão cheio do Espírito na Bíblia fala do batismo no Espírito Santo. Não necessariamente uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo vá se acusar porque não pertence à mesma unidade com Deus. Não, irmãos. Aceitou Jesus, já recebe a presença do Espírito Santo permanente, já recebe o fruto, já é um com Deus. Aceitou Jesus, já é um com Deus. Melhor se ela receber poder e ser batizada no Espírito Santo. Visto que o Consolador é um com o Pai e está em nós para nos ensinar, a comunhão plena em um só corpo com Deus é formada. Quer estar com Deus? Esteja com o Espírito Santo. Confere lá Efésios 4, 3 e 4 e o Salmo 133 mostra, né, esta ligação. Propósito da unidade. Conforme a lição, a igreja revela a unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos que são: primeiro, união essencial dos salvos. Como membros do corpo de Cristo, não existe como revelar a Jesus e a Deus, que Jesus fala lá em 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus. Isso aqui é conhecer a vontade de Deus, é andar na vontade de Deus, obedecer à vontade de Deus. Não é saber que Deus existe. Eu sempre digo para os alunos, irmãos, uma coisa é saber que Deus existe, outra coisa é conhecer a vontade de Deus. Então, quem conhece a vontade de Deus tem a vida eterna, mas para conhecer a vontade de Deus, precisa revelar Jesus. E esta revelação de Jesus acontece pela união da igreja. Jesus deixou claro em João 17:21, que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então é muito importante, conforme a lição, a igreja revela a unidade espiritual com Cristo através desta união essencial dos salvos como membros, 1 Coríntios 12:12. Segundo, união essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre o Senhor Jesus. Nós temos que estar sempre crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. 2 Pedro 3:18. Terceiro, união essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. Nós temos que ser diferentes no comportamento, irmãos.
E o fruto do Espírito é que traz o aperfeiçoamento do nosso interior. Confere lá Gálatas 5, 22, 23. E quarto, união essencial dos salvos, tudo baseado na união. Manifestada na glória como filhos de Deus e detentores da vida eterna. Filhos de Deus, que obedecem a Deus, que andam na vontade de Deus, e automaticamente expressando a alegria de sermos eternos, mostrando, irmãos, a promessa da vida eterna, que muitos não têm esperança de nada. Mas o mundo vai ver através dessa certeza que nós temos da vida eterna. Então, esse é o propósito da unidade, revelar a Cristo. E esta revelação de Cristo vai se manifestar na união dos salvos, exatamente vivendo dessa forma, como o corpo de Cristo, crescendo no conhecimento de Cristo, no desenvolvimento do fruto do Espírito e também como Filho de Deus, mostrando e revelando Deus para as pessoas. 3. A oração por encorajamento à unidade. Letra A e letra B. A oração de Jesus em favor da perfeita unidade revela que o grande propósito de Deus, irmãos, redobra a tua atenção agora, é a perfeita união com seus filhos. Esse é o grande propósito de Deus. União. O apóstolo Paulo ensinou sobre esta união dizendo: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Olha só que lindo, Efésios 4, 4 ao 6. Esta oração que Jesus fez, encorajando eles à unidade, revela o grande propósito de Deus em ser um com todos. O grande propósito de Deus é a unidade com seus filhos. Letra B. O salmista Davi já havia recebido a revelação da perfeita unidade de Deus e seu povo em um só corpo, e por isso escreveu o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o orvalho do Hermon. Eu tive lá no Hermon, fica ao norte de Israel, e lá, irmãos, no inverno, a montanha fica cheia de neve. E ela vai regando, né? Vai vindo, a temperatura vai aumentando, vem a primavera, vem o verão, e aquela neve ela vai derretendo e vai regando a montanha. E aquela montanha, irmãos, lá no Hermon, o ano inteiro ela é cheia de flores, de frutos, de verde, de árvores. Você sai lá do sul, divisa de Israel com o Egito, e vai subindo até o norte, lá no Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão, e você vê a leste do Jordão e a oeste do Jordão, você vê muito deserto. Deserto da Judéia, você vê o Mar Morto lá embaixo, uma série de coisas, só amarelo, você tem saudade de ver verde. Ao redor do Jordão até você vê natureza verde e tal. Você vai subindo, irmãos, é muito deserto. Quando você vai chegando perto do Monte Hermon, é muita natureza, parece que você está no Brasil. É um verde lindo, exuberante, flores, pássaros. Lá no pé do Hermon tem águas cristalinas, tem peixe que você enxerga assim mesmo, é lindo, é fruto, oliveiras, é tudo de bom. Aquilo o ano inteiro. Não tem escassez ali no Hermon. E o salmista olha e vê, assim como tem vida aqui o ano inteiro, se os irmãos viverem em união, o Pai vai ordenar a bênção e a vida para sempre. Por que ele fala de vida para sempre? Ele viu o Hermon ali, que o ano inteiro tem aquela natureza. E ele faz ali um paralelo, uma comparação. Poxa, aqueles que amarem a união receberão também vida para sempre. E ele fala do óleo, né? Aqui ele está profetizando essa ligação que o Espírito Santo faria em um só corpo. O óleo que desce sobre a cabeça, o primeiro a receber plenamente a presença do Espírito Santo. Esse é o grande desejo de Deus sobre a humanidade, que o Espírito Santo volte a habitar na onde ele foi designado a habitar, porque a Bíblia diz que o corpo do homem foi criado para ser templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, o maior desejo de Deus é que o homem seja cheio do Espírito Santo. E aí, desce sobre a cabeça, Jesus é o cabeça, primeiro a receber, aí desce sobre a barba, ligada à cabeça, estavam os apóstolos bem próximos a Jesus, receberam também.
Aí desce, né, sobre a orla, né, sobre as suas vestes, aliás, a igreja primitiva que recebeu, e vai a orla dos seus vestidos até o final, a igreja do arrebatamento. É o Espírito Santo em um só corpo fazendo essa ligação perfeita de comunhão com Deus. Aleluia. Estou sentindo a presença. Aleluia. Sheibagai. Aleluia. Você que tem a presença do Espírito Santo, você é um com Deus e viverá eternamente. Sabe, irmãos, fala isso para os alunos. Eterno não é os heróis da Marvel, Capitão América, Hulk, Thor. Eterno é quem aceita Jesus, irmão. Sabe? Eterno é quem aceita Jesus. É um com Deus, ligado pelo Espírito Santo em um só corpo. Aleluia! Visão geral. Jesus fez uma oração pela unidade da igreja, promovendo a comunhão entre aqueles que viriam a crer. E a nossa conclusão: é extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais, fazendo parte do corpo de Cristo, e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso, temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Aleluia, irmãos, você é alvo de uma poderosa intercessão do Senhor Jesus. Anote que eu vou dizer aqui: inúmeras bênçãos venham e virão para as nossas vidas, resultado dessa intercessão poderosa de Jesus em João 17. Inúmeras bênçãos vieram e ainda virão para as nossas vidas devido a essa intercessão. Aconselho que você se debruce em casa, estude calmamente João 17 e você vai ver inúmeras bênçãos que ainda virão sobre as nossas vidas. Vieram e ainda virão. Chegamos ao final da nossa lição. Se você gostou dessa lição, me ajude, deixa um ok. Esses dias o irmão postou ali no comentário, né? Como é que pode esse povo não é agradecido? Eu pensei, calma, irmão. Tudo bem. Mas, irmãos, é importante. Isso aqui é um canal sério e para que a gente possa divulgar a palavra de Deus na internet, você que ama a evangelização dos povos, a pregação da palavra, você não pode esquecer de dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Por quê? Porque você ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas. Então, a gente sempre vai pedir. Deixa o like no vídeo, só apertar na mãozinha ali e se inscreva no canal que você estará ajudando a pregar a palavra de Deus. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas e vamos pedir também os milagres do Senhor Jesus sobre a nossa saúde. Ore comigo. Santo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, e te louvamos por essa tão maravilhosa intercessão que o Senhor fez por todos os teus filhos que estão neste mundo. Pai querido, nós cremos que as bênçãos dessa intercessão ainda estão sendo direcionadas para as nossas vidas. Por isso te louvamos e te agradecemos, pois o Senhor é o nosso sumo sacerdote, grande intercessor, que está à destra do Pai, intercede por nós até hoje. Te damos graças, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez e faz e ainda fará pelas nossas vidas. E neste momento, Pai, pedimos a Ti, precisamos de saúde física, Senhor. E eu sempre oro no final desta aula pedindo curas sobre a vida dos meus irmãos. Olhe, Senhor Jesus, abençoa, Pai, Tua serva, a irmã Suami. Use de misericórdia, Jesus. Restaure os seus rins. Cure os seus rins, seja lá o que for que esteja, Pai, trazendo dificuldades para os rins, que ela seja curada em nome de Jesus. Fique livre dessa hemodiálise. E não só ela, Pai. Todos os teus filhos que estão orando comigo e estão passando por este problema, aonde eles necessitam de hemodiálise, em nome de Jesus Cristo, fiquem livres e recebam a cura para os rins, para os 2 rins, sejam curados em nome de Jesus Cristo. Rins,
voltem a funcionar com perfeição. Desapareçam pedras, desapareçam nódulos, desapareça todo tipo de mal. E eu ordeno em nome de Jesus, rins sejam curados, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, e que os teus filhos recebam saúde para te servir com alegria, e que esta bênção se reparta a todo aquele que ora comigo nesse momento e precisa de saúde. Sejam benditos do alto da cabeça até a planta dos pés. No nome de Jesus, amém e amém. Tome posse desta bênção, que Deus abençoe os irmãos. Atenção, irmãos, em breve estarei dando uma grande aula sobre oratória. Você quer aprender a falar em público? Quer aprender a pregar? Pastor, eu preciso de ajuda. Estarei dando uma grande aula sobre oratória, imperdível, e eu preciso que você esteja comigo, recebendo aqui as informações acerca desta grande bênção que nós estaremos ajudando os irmãos sobre a oratória. Que Deus abençoe os irmãos, um forte abraço, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.